Agradecidos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Deixa eu achar aqui. Livro dos Juízes, capítulo de número 17, versículo de número 1. Diz assim o texto. Juízes, capítulo 17. Tem aí o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. O próximo livro é Josué, depois Juízes. Juízes, capítulo 17. Diz assim o texto. Eu vou ler na atualizada. Diz assim. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então disse sua mãe: bendito do Senhor sejas você, meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que lhe disse: da minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem esteve em casa de Mica, e assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses. Ele fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, consagrou um dos seus filhos para que ele fosse sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita, de Belém, de Judá. Vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, seja meu pai e meu sacerdote. A cada ano te darei 10 siclos de prata, vestuário e sustento. O levita entrou, consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um dos seus filhos. Consagrou Mica ao moço, o levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou na casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Amém. Esse texto, se a gente entender esses próximos momentos, vai ser muito legal, muito interessante para a gente entender algumas coisas, especialmente da escatologia. E aí você fala: como assim, pastor? Escatologia é a doutrina do final dos tempos. Porque as tribos de Israel geralmente são contadas como 12. O Jacó teve 13 filhos. Mas 12 são as tribos de Israel, os 12 meninos. Mas é interessante que as listas das 12 tribos não batem na Bíblia. Por exemplo, o número sempre bate, é sempre 12. Mas a lista das 12 tribos que se assentaram em Israel na época de Josué, porque eles saem do Egito, eles atravessam o deserto 40 anos, o Moisés morre no fim desses 40 anos, e o Josué é o cara que entra na terra prometida, e que atravessa o Jordão. E que, ao entrar na terra prometida, eles vão se assentando, eles vão, cada tribo, né, Dan fica no norte, não sei o quê, enfim. E aí, é muito interessante que a lista das 12 tribos, essa lista desses assentamentos no Antigo Testamento sempre bate, né? Os nomes são sempre os mesmos, mas os nomes, mas a lista do assentamento
não é a mesma lista que aparece no livro de Apocalipse, quando fala das 12 tribos lá no Apocalipse, lembra dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, não sei o que lá. Quando a gente compara uma lista com a outra, tem dois nomes que aparecem na lista do assentamento com Josué, mas não aparecem no Apocalipse. E tem dois nomes que aparecem no livro do Apocalipse, mas que não aparecem na lista do Josué, né? Então, duas tribos não aparecem na contagem de um, e duas listas não aparecem na contagem de outro. São substituídas. Então, pastor, quais são essas listas? Quais são esses nomes, né? Sem rodeio, vamos direto. Levi, que é um dos filhos de Israel, e José, que é um dos filhos de Israel, eles eram filhos de Israel, mas não receberam herança física na tomada de Canaã. Eles não aparecem na lista do Josué, da tomada de Canaã. Quer dizer, não tem tribo de José. E tem a tribo de Levi, mas a tribo de Levi não tem terra, entendeu? A tribo de Levi não tem assentamento. Então eu dizia que são 13 tribos, 13 filhos de Jacó, de Israel. Por exemplo, a pedraria do éfode da tribo de Levi tem 12 pedras, 12 tribos, mas as 12 tribos não tem Levi, por exemplo. Lá, o Levi é o próprio sacerdote, sumo sacerdote. Então, José, talvez porque ele morreu no Egito, viveu no Egito, tal, não sei o que, ele não entra na contagem do Josué. Levi não recebe terra, então é contado como filho de Levi, é contado como filho de Israel, mas não tem um lugar para falar assim, cheguei na tribo de Levi. A tribo de Levi era nômade, a tribo de Levi, a Bíblia diz que a porção deles era o Senhor e não terras, então eles não tinham terra, eles viviam para o ministério sacerdotal. Por outro lado, na lista do Novo Testamento, duas tribos que tiveram terra, não aparecem na contagem do Apocalipse. A tribo de Dan, os danitas, e a tribo de Efraim, os efraimitas. Obviamente, a lista mais importante. Bom, vou perguntar, eu vou falar obviamente, mas não sei. Qual lista você acha mais importante? A lista da tomada física da terra ou a lista das 12 tribos salvas lá no Apocalipse? A primeira ou a segunda? A segunda. Então, agora eu posso dizer que, obviamente, a lista mais importante é a do Apocalipse, porque ela fala de salvação eterna e tudo mais. E se fosse para escolher uma lista só para pertencer, tipo assim, tem gente que pertence às duas, na maioria das tribos aparece. Mas se é para você escolher uma das duas listas, né, qual delas você gostaria de aparecer? Na do Novo Testamento, do Apocalipse. E hoje, esse sermão, pode ser que aqui a gente entenda a razão de tudo isso. A razão pela qual essas tribos não aparecem aqui, mas não aparecem lá. E se o nosso nome aparece ou não na lista que realmente importa, também a gente vai pensar sobre isso. E essa história começa com um efraimita, chamado Mica. E a história começa, no capítulo 17, com um roubo de cerca de 13 quilos de, acho que é prata ou ouro? Prata. Coloquei aqui no esboço ouro, por algum motivo. 13 quilos de prata foram furtados da sua mãe. E depois do furto, eu vou ler na nova versão atualizada, mais moderna. Ele diz assim no versículo 2: as 1.100 peças de prata que lhe foram roubadas, a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, esse dinheiro está comigo, fui eu que peguei. Ele roubou a própria mãe. Então o texto começa com um filho que rouba a própria mãe, que vai lá na bolsa da mãe, que vai lá no cofre da casa e rouba o que tinha dentro. E o problema é que essa família era uma família problema não só por esse texto, mas a mãe desse rapaz, ela era condescendente. Porque se isso acontece na sua casa, seu filho tem que tomar uma surra.
E dependendo da idade, tem que ficar de castigo. E dependendo do problema, tem que levar na polícia. Você está entendendo? Ladrão, quem cuida do ladrão é a polícia. Mas essa mãe era condescendente, passou a mão na cabeça. Veja o que ela faz. O versículo, ele fala assim: eu que roubei, eu que peguei. E a mãe disse: que o Senhor te abençoe, meu filho. E devolveu. Cadê? Que o Senhor te abençoe, meu filho. Assim, ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: da minha parte, eu dedico essa prata ao Senhor Deus, em favor do meu filho. Ela devolve, ela tipo abençoa, consagra a Deus, devolvendo para o ladrão o dinheiro, devolvendo para o ladrão a prata, né? Então, além de ser condescendente, ela abençoa seu filho mesmo depois do roubo confessado. Ela não corrige, ela não resolve, mas não é o nosso assunto aqui, mas já é um problema. E não apenas abençoa, mas ela transforma o filho numa espécie de líder de uma religião familiar, particular, um jeito muito nosso, muito da nossa casa, da nossa família de servir a Deus. É isso que ela vai fazer. Ela vai dizer o seguinte: não, da minha parte eu dedico, eu consagro esse dinheiro em favor ao Senhor, em favor do meu filho, e isso aqui vai ser usado para fazer uma imagem de escultura, uma fundição, e agora você que vai ser o cara da religião para nós, e tal, um bandido, um ladrão. Tudo bem até aqui, entendemos? Ok. Como pode terminar essa história? Mães de filhos pródigos têm duas opções: corrigir ou sofrer o resto da vida. Porque filhos que não têm limites, eles não dão valor a nada. Filho que não tem limite, não traz alegria para casa nunca, porque não tem limite. Como pode terminar essa história? Mica, o efraimita, grava aí, tribo de Efraim, a gente vai falar lá no final. Mica, um efraimita, ladrão, um bandido que rouba a própria mãe. Porque para o cara roubar a própria mãe, meu irmão, você está entendendo? Um ladrão, filho de uma mãe irresponsável, que passa a mão na cabeça do filho e ensina o filho a cultuar deuses pagãos num ambiente onde o paganismo era proibido. Porque se ele é da tribo de Efraim, Efraim é filho de José, José é filho de Israel, enfim, está na aliança com Deus. E essa mãe irresponsável propõe que o filho crie sua própria casa de deuses, sua própria religião. Não, esse negócio é muito, pega muito no pé, porque o menino é novo, porque esse negócio de Moisés, aí naquela época, porque para nós, não sei o que lá. Ela falou: filho, cria seu próprio, vamos lá, a gente faz uma imagem de fundição, a gente cria nossos próprios deuses, você dá nome a eles, e a gente faz o culto aqui em casa mesmo, não precisa desse negócio de ajuntamento, não precisa de estar junto, não precisa de escritura, não precisa, é muito do nosso coração, é muito do nosso jeito, é muito o nosso esquema. Hoje está cheio de micas em volta da nossa fé. Um monte de gente que não precisa disso, não, porque não sei o que, não, porque a Bíblia, quando diz isso, não é assim, quando não se aplica, porque hoje em dia, 2023, porque não, porque tudo isso. E aí, cheio de micas em volta, e mães passando mão em cabeça de filho, e filho criando deuses, e criando imagens, e criando religiões, e criando um esquema muito nosso de cristianismo, muito diferente, muito alavantê, muito liberal, e ela propõe que esse rapaz se tornasse uma espécie de líder da religião que vai governar a sua casa. E assim, a gente leu o capítulo 17 inteiro? Mas o desfecho vai ser no capítulo 18, que eu não leio de dó, né? Porque eu vou ler muito longo, vocês ficam na metade, já não dá. Mas o capítulo 18 começa dizendo assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas, agora temos a segunda tribo, que é o B.O. da questão, Dan. A tribo dos danitas estava procurando um território para morar. Não. A gente não leu. A gente leu o capítulo 17 inteiro? Lemos? Então a gente viu o jovem levita que apareceu, né? Então o Mica criou a casa de deuses, e daqui a pouco parou na frente do portão
dando sopa lá um levita, um cara da tribo de Levi. E esse levita, o que é a tribo de Levi, conforme nós falamos agora há pouco? É a tribo sacerdotal. Todos os levitas tinham vocação sacerdotal. Nasceu levita, sacerdote. Nasceu levita, sacerdote. Nasceu levita para servir o Senhor. Nasceu levita para servir o Senhor. Só que esse levita do capítulo 17, versículo 7, não se enquadrou. E se tornou um vagabundo. Quem diz isso não sou eu, é o próprio texto. Ele estava andando, perambulando, vadio, procurando achar conforto, achar parada, e diz a Bíblia, onde achasse comodidade. Não é essa versão, mas a versão que eu memorizei, não sei se tem alguma versão aqui que diz assim, que ele estava procurando, vou achar qual é o versículo e eu falo para vocês. Buscar, aqui, é o 8? Um homem partiu da cidade de Belém de Judá, em busca de outro lugar para morar, e assim seguiu o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim. Então, aqui que fala comodidade, na outra versão? Isso, então pronto, essa versão não li hoje, só estava na minha memória. E aí, esse menino, ele está perambulando pela vida para achar onde ele achar comodidade, onde ele achar conforto, onde ele achar moleza, onde ele achar tudo que... É ali que ele fica. É ali que ele fica. Então, tempos depois, o Mica recebe esse levita, vagabundo, que anda pela vida em busca de conforto, que renega o seu chamado, ele é levita, mas ele não quer fazer parte, e anda pela vida em busca de facilidades, em busca de conforto. E aí o Mica fala para ele assim, pô, meu filho que está sendo sacerdote aqui, mas você é levita, cara. E levita é o cara que nasceu para isso. Levita é, por definição, um sacerdote pela própria natureza. Ele nasceu levita. O ventre que o pariu é da casa de Levi. Ele falou, não, esse cara... Ele chamou o cara para uma conversa e falou assim, meu, você está procurando o quê? Ele falou assim, estou procurando facilidade, conforto. Estou aí, cara, na vida. Mas você não é levita? Por que você não está lá em Siló? Ele falou, não, porque lá tem fila, lá tem sorteio, dependendo, não sei o quê e tal. Não, eu sou levita, eu quero achar conforto. E a Mica falou assim, seus problemas acabaram. Parece propaganda da antiga Tabajara. Seus problemas acabaram. E aí ele fala, por quê? Porque, entra aqui. Ele chegou lá, abriu a cortina, tinha um ídolo, e vários terafins, vários ídolos menores. E ele falou assim, isso aqui é uma casa de deuses. Acho que o levita regalou o olho e falou, eita. E aqui a gente está desenvolvendo a nossa própria religião, à parte. E eu estou precisando de um sacerdote. Tem vaga aqui para um sacerdote, você é levita. E aí o levita, vagabundo, fala para ele, o que você propõe? Eu estou procurando facilidade. Ele fala assim, cara, eu te dou, eu não lembro quantos ciclos, poucos, 100 ciclos, eu acho. 120? Eu não lembro, mas está aí no texto. 10, né? Eu te dou 10 ciclos por... Veja que ele roubou mais de 1000. Eu te dou 10 ciclos por ano. E eu te dou roupa. Eu vou fazer uma estola sacerdotal, uma roupa de sacerdote top. E nome. E seja meu pai e meu sacerdote. Seja meu guia espiritual. Porque quando eu falar para alguém que eu tenho um levita meio que particular, né, isso vai ser legal. E ele propõe que o rapaz se tornasse uma espécie de pai, sacerdote, guia, não sei o quê. E aí, o cara, que estava procurando facilidade, moleza, achou. Ele falou, tá bom. E eu moro onde? Não, você mora de graça, você come de graça, e você vive de graça, que é o versículo, me ajuda aí no versículo. Versículo 10. Fica comigo como meu conselheiro, como meu sacerdote. A outra versão diz, meu pai e sacerdote. E é importante esse pai aí. Eu vou te dar 10 moedas de prata por ano, roupa, sustento. O levita entrou, porque o levita sentiu na hora, né? Ele estava procurando. Ele sentiu e falou assim, você é de Deus.
uma confirmação. Morar de graça, comer, beber, ter posição, ter nome. Quando alguém pergunta, o que você trabalha de quê? Não, eu sou o sacerdote aqui do esquema. Eu que faço os despachos, os esquemas aqui que tem que fazer, os sacrifícios, não sei o quê, as bênçãos, as orações, as músicas, eu mexo com isso. E essa roupa? Essa roupa é uma roupa muito particular, muito nossa, tal. E aí o rapaz sentiu no coração na hora, testificou, a ideia de Deus, fiquei. E assim o Mica fecha um ciclo. Ele tem templo, que é a sua casa. Ele tem um Deus, que é uma imagem de escultura. Ele tem terafins, que são os deuses pagãos, terafins, aqueles que gravitam em torno. Ele tem um sacerdote particular. Então ele tem uma causa agora para defender, e quando alguém fala, ele fala, não, você pode vir, o culto aqui é toda quarta, é todo não sei o quê, e é um esquema muito diferente, aqui não é igual lá, em várias posições, em várias coisas, tal. Não sei se a coisa cresceu ou não, eu sei de uma coisa, isso não agradava a Deus. E aí o levita está lá, junto com esse efraimita, chamado Mica, e a coisa vai andando. Só que quando você vira a página, no capítulo 18, versículo 1 e 2, fala que a tribo de Dan não tinha terra. E a tribo de Dan estava procurando terra para se assentar. E aí eles mandam 5 homens. E esses homens vão como espiões, como espias. E eles vão procurar um lugar para ficar, uma guerra para lutar, para pôr alguém para correr e tomar a terra deles. É isso. E aí, esses homens que são enviados começam a explorar a terra, e assim a gente chega no versículo 2, até que chegam na região montanhosa de Efraim, e vão bater na casa do Mica. Parece que o Mica tinha dinheiro, tinha recursos, tal. E aí ele chega na casa do Mica e bate na porta, conta a história. O Mica fala, não, fica aqui, cara. Pernoita aqui, a gente é irmão lá atrás, né, da história, vocês são de Dan, eu sou de Efraim, e não sei o que e tal, tudo bem. E aí, eles são meio parentes, meio que distantes, todos os filhos de Israel, e portanto de Abraão. E aí eles ficam ali, e lá pelas tantas eles escutam a voz do levita, e eles conhecem o sotaque do garoto. Não foi esse jeito de falar, esse menino é levita, esse menino, o que ele está fazendo aqui? E aí chamam o garoto para uma conversa, e fazem para o garoto 3 perguntas importantes, que é o versículo de número 3, quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do garoto levita, e chegaram perto dele e lhe perguntaram, quem te trouxe aqui? O que você faz aqui? E o que você tem aqui? E o garoto vai explicar, e eu creio que essas 3 perguntas são as perguntas que nos importam nesse momento, porque se a gente passar por essas 3 questões, isso vai mostrar para nós se a gente faz parte da lista da terra ou se a gente faz parte da lista do céu. Os danitas fazem parte da lista da terra, mas não fazem parte da lista do céu. Efraim, a casa do Mica é Efraim, faz parte da lista da terra. As 12 tribos de Israel lá, tem a tribo de Efraim. Mas lá em Apocalipse não tem Efraim. E a resposta a essas 3 perguntas pode ser a chave. Então, primeira pergunta, quem te trouxe aqui? Essa pergunta é uma pergunta que nos remete às circunstâncias, porque nós somos resultado de circunstâncias lá de trás. Então, essa pergunta é muito aberta. Quem te trouxe aqui é muito aberta. Circunstâncias podem ou não reprogramar situações. Então, por exemplo, quem te trouxe aqui, que eu estou falando, não aqui nesse endereço, não nesse dia, mas quem te trouxe para a fé? Quem te trouxe aqui, quem te convenceu? Você está aqui porque está acompanhando tua mulher, mas você não é crente? Quem te trouxe? Você está nessa porque você está acompanhando teu pai? Quem te trouxe? Você está nessa porque você está cansado e acha que igreja é um lugar terapêutico? Quem te trouxe?
Você está nessa porque você quer parar do vício e acha que é em Cristo, na igreja, que você consegue. Enfim, as circunstâncias, obviamente, levaram aquele garoto, porque o pessoal está perguntando para o levita, vem comigo na história. Eles têm a casa dos deuses, lá do Mica, o Mica é o dono, o levita é o sacerdote, e o pessoal que vem, os espiões, chegam e falam assim, esse menino, essa voz aí, esse sotaque, você é levita? Eu sou. Mas levita é sacerdote. Aqui é uma casa de paganismo. Então a primeira pergunta é quem te trouxe aqui? O que você está fazendo aí? Então veja que o aqui, lá, é o lado errado da força, entendeu? As circunstâncias, obviamente, levaram aquele garoto até a porta da casa de Mica, e a facilidade, o salário, enfim. E aí, quem te trouxe aqui é uma pergunta que eu preciso responder, porque as circunstâncias, elas têm a força de reprogramar propósitos. Pega isso que eu estou falando. Circunstâncias têm poder para reprogramar propósito. Qual é o propósito daquele garoto? Era ser levita, sacerdote. Mas ele estava sendo? Não, ele achava que estava, mas ele está do lado errado. Ele está perdido. Por quê? Porque as circunstâncias reprogramaram o propósito dele. O propósito dele era ser levita e sacerdote de Deus. O que ele está sendo? Sacerdote de uma casa espúria, servindo numa casa do lado B, do lado errado, do lado estranho, do lado que Deus não aprova. Então, as circunstâncias, elas não podem me levar a reprogramar o propósito máximo de Deus na minha vida. Não importa a circunstância. Pastor, é porque se eu te contar a minha vida, o senhor chora. Pode ser que seja verdade mesmo. Pode ser que tenha alguém aqui com uma história tão triste, tão complicada, tão complexa, que me faça chorar de verdade. Mas mesmo assim, as circunstâncias não podem reprogramar seu propósito. O seu propósito é servir a Cristo. E se alguma circunstância tiver o poder para reprogramar esse propósito, você vai aparecer nas listas aqui da terra. Nas igrejas, nos ministérios, nos pastores, você pode ser importante, mas não vai aparecer na lista lá de cima. Porque esse garoto, o nome dele está na lista do Levi, lá do sacerdote, original. Mas alguma coisa aconteceu no caminho que reprogramou isso e agora ele está lá numa casa de deuses. Então quem te trouxe aqui fala de circunstâncias, fala de origens e fala sobre as intercorrências, as alegrias, as tristezas, os choros, as lágrimas, as dores, as perdas, os amores, os dissabores, os desamores, os arranjos e desarranjos, para você responder essa questão. Quem te trouxe até a situação que você vive agora? Pastor, foi uma decepção. Você acredita? Eu era da igreja, o pastor roubava, o pastor não sei o quê, a mulher do pastor, o filho do pastor. Eu estou cansado dessas histórias, tem muita história. E as histórias são reais, infelizmente. Mas isso está tendo o poder para reprogramar o seu ministério? Porque no caso desse levita, teve. No caso desse levita, ele podia ter uma história boa para contar. O que você está fazendo aqui num ambiente de pagão, de deuses estranhos? Ele pode ter dito assim, então, cara, senta aí, eu vou te contar uma história. Eu era levita, certo? Sou levita, está aqui meu documento. Você acredita que meu próprio pai, ou minha mãe, ou sei lá o quê, ou o sumo sacerdote, ou não sei o que lá, e ele pode contar uma história. E ele fala, isso me fez desembarcar do esquema levítico lá de Siló, da casa de Deus. Decepções, orgulhos, tristezas, alegrias não podem reprogramar seu propósito. Qual é o teu propósito? Essas coisas não podem reprogramar seu propósito. O seu propósito, Deus colocou no teu coração, esse é o seu propósito. Eu não estou falando de nome de igreja. Sair da igreja A e ir para a igreja B, está tudo bem. Você quer sair dessa igreja e ir para outra, está tudo bem, você sabe como é que é aqui, cara. Vai com o meu abraço, e está tudo bem mesmo, de verdade está tudo bem. Agora, sair da fé bíblica e entrar num antro de perdição, não está tudo bem.
Aí você termina como um cara que tem o nome nas listas dos pastores, dos líderes das igrejas, mas lá no céu Jesus vai falar assim: não te conheço, bicho. Não sei quem você é. Seu nome não está na minha lista. Não, mas era da igreja tal, está aqui meu documento. Fala, mas aqui não é igreja, aqui é o céu. Aqui não é igreja, aqui não é denominação, aqui não tem placa, aqui é o céu, meu amigo. E no céu, teu nome não consta. Por quê? O quem te trouxe aqui é uma pergunta muito importante. As decepções, as tristezas, os amores, dissabores, não sei o quê, não podem reprogramar seu chamado. E isso parece que aconteceu com aquele levita. Você não pode ser o resultado das situações que você viveu. Ah, pastor, mas senta aqui. Olha, uma vez aconteceu isso, e aí você conta uma história triste, uma tragédia, um escândalo, e não sei o quê. Aí você tem duas opções diante disso. Se levantar e seguir em frente, ou permitir que aquilo redefina, reprograme o teu chamado e o teu propósito. Esse garoto, o levita, permitiu isso. Por isso agora, ele podia ter uma boa história para contar, seja como for, agora ele está sendo sacerdote numa casa de deuses pagãos. Para dizer, não, eu sou sacerdote, meu chamado é esse, mas está errado, cara. Está errado. Não é porque aconteceu alguma coisa estranha lá que você tem que abandonar tudo. Então, quem te trouxe aqui é uma pergunta muito importante que eu preciso responder. Que você precisa responder. Deu para entender ou não? Segunda pergunta. Quem lembra qual foi a segunda pergunta que fizeram? Qual a segunda? O que fazes aqui? O que você faz? Então, a primeira pergunta é: quem te trouxe? Fala de origens. O quem te trouxe fala de circunstâncias que fizeram você tomar as decisões. Agora, a segunda pergunta é: o que você faz? Presta atenção. O que você faz hoje aqui? Nós sabemos que o passado pode reprogramar pessoas fracas, ignorantes, como eu falei agora. Mas essa segunda questão não é sobre o seu passado, é sobre o presente agora. Não é sobre o que fizeram com você, que você decidiu isso. Não. Agora é sobre hoje. Então pare de falar ou pensar no passado. Não, porque em 2014, não, porque em 74, não, porque na época da ditadura, não, porque em 86. Não, agora tá. O que você faz? Porque os danitas, os 5 espiões, eles chegaram na casa de Mica, eles não são boa gente, esses danitas. Mas eles pararam, ouviram o levita com a conversa. Você é levita, não é? Mas quem te trouxe aqui, nesse ambiente? Aí ele falou. E o que você faz, cara? Porque você é um levita no meio de um panteão de deuses pagãos. O que você faz? Então, para de falar do passado, quem te trouxe, e pense e fale de você. Veja bem, você é um levita na casa de um homem como Mica. Vamos, na nossa oração hoje, é assim: Senhor, ajuda a gente a abstrair e a aplicar essa mensagem na nossa vida de agora. Nós oramos assim. Chegou a hora. Chegou a hora dessa oração funcionar. Porque o que você faz aqui, veja bem, o que um levita, o que um homem de Deus, o que uma pessoa que tem chamado, o que uma pessoa que tem ministério, o que uma pessoa faz na casa de um homem como Mica, que tem seu próprio esquema, que tem seus próprios deuses, que tem seu próprio Deus que ele mesmo fez com as suas próprias mãos, que tem e tal. O que uma pessoa cheia de projetos da vontade de Deus, o que uma pessoa chamada por Deus, vocacionada por Deus, nominada por Deus, faz no ambiente da casa de Mica, conivente, aceitando, assalariado, funcionário, e o texto diz assim, seja por meu pai
e seja meu sacerdote. É assim, essa foi a proposta. Seja meu pai, deixa eu achar esse versículo, capítulo 17, 10. Seja meu pai e seja meu sacerdote. Olha o 11. O menino consentia em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um filho. O cara chama ele para ser pai, aí ele aceita e vira filho. Ele é convidado para definir para ele, mas ele vira subalterno. É sempre assim. É sempre assim. Então, a segunda pergunta que você faz é: o que uma pessoa que tem chamado, o que uma pessoa que tem pedigree, o que uma pessoa, filho de quem é, chamado como foi, o que uma pessoa faz na companhia de uma pessoa como Mica? Porque Mica constrói deuses. Mica formula a religião do jeito que ele é, do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha que tem que ser, do jeito que ele quer. Existem, como eu disse, muitos Micas hoje em dia. E com o advento da internet, você não, com a distância de um clique, você acessa um deles. Pessoas que se dizem cristãs, mas desenvolveram um cristianismo do jeito deles. Pessoas que se dizem de Deus, mas desenvolveram uma forma deles de ser. A Bíblia diz, não, mas isso aí é para aquela época. É B. Porque hoje em dia é B. Vamos fazer uma nova versão com a Bíblia B. Aí você fala, mas é A. Não, mas aí você tem que entender que é cultura. Você tem que entender que não sei o que lá. Então é B. É B. Existem muitos Micas hoje. E esses caras, eles têm uma legião de seguidores, cara. Esses caras têm recursos, esses caras têm... Quem é o Mica? É o cara que abre a picada e que fala, vamos sair, Deus está mandando ir para cá, vamos para cá. E quem é o levita? É o cara que tem chamado e que vai atrás desses caras bater palma. E que vai atrás dos Micas dizendo assim, não, põe meu nome aí, eu tenho um chamado de Deus, eu quero me envolver, porque esse seu jeito aí é diferente. Porque a sua forma de fazer, pô, que legal, nunca tinha pensado assim. Quem que fez isso aí? Não, eu fiz com as minhas próprias mãos, eu contratei um ourives, ele foi lá, fez o Deus. Olha que Deus legal esse. Esse Deus não é mais legal do que o Deus de Israel? Esse Deus não é mais legal do que o de Moisés? Esse Deus não é mais legalzinho do que o de lá? Esse esquema não é mais fácil do que o outro? Essa conversa não é mais gostosa do que a outra? Aí o levita falou, pô, legal, quero me envolver. Quero me envolver. Então a segunda pergunta é, o que você faz? O que você faz? Tem muitos Micas hoje, mas e o levita? O que ele fazia lá? O que ele faz? O Mica cria Deus, o levita serve o Deus que o Mica cria. E cara, é isso que a gente vive hoje. Pessoas inventam esquemas, estratagemas, deuses, cristianismos. As pessoas inventam. E aí, um monte de gente vai atrás bater palmas, dizendo, pô, eu nunca tinha pensado nisso, legal. Põe meu nome aí, eu quero fazer parte, eu também sou desse time. Eu também posso ser, eu também posso ajudar, eu também... Veja que o Mica chama o cara para ser pai, mas o cara se torna filho. É sempre assim. Aí, afinal, responda a questão, mas responda para você mesmo. Essa foi a nossa oração. O que você faz hoje? O que você faz? No reino, o que você faz? Qual é a tua obra? Em que você está empenhado? O que ocupa teu tempo? Porque essa é a pergunta dos espiões. O que você faz, cara? E aí a resposta do pai falou, não, eu sirvo Mica. Eu sirvo o Deus de Mica. Eu fico aqui, eu visto essa roupa e venho e fico aqui. Então o que você faz? Porque às vezes, se a gente não cuidar da nossa alma, a gente é esse cara que veste a roupa X para bater palma para um Deus feito por homens e que não é o Deus da Bíblia e que não é a doutrina da Bíblia. Se você é levita, ou seja, se você tem aspiração para o reino, para o ministério, se você é levita, então qual tem sido sua ocupação
nessa terra cheia de micas? O que você tem feito nessa terra cheia de pessoas que desenvolvem sua própria forma de servir? Porque é isso. As pessoas, não, porque Deus quer o coração, Ele quer não sei o quê. E as pessoas definem o que Deus quer. Deus da Bíblia está dizendo, não, eu quero tudo. O Deus bíblico, Ele quer tudo, entendeu? Mas não, Deus quer isso. É isso, é. E aí as pessoas desenvolvem e vai um monte de levita que tem chamado, que tem dom, que tem ministério, que tem aptidão, que tem nome na lista, que tem. Vai lá bater palmas, não, veste a roupa em mim aí, me dê 10 conto, tá tudo bem, eu 10 por ano, 1 por mês, eu vou servir, eu vou. E aí os caras perguntam, o que você faz aqui? E o rapaz levita respondeu. Me contratou, ele fez isso, fez aquilo outro. E aí nos leva para a terceira pergunta, para a gente encerrar. E qual é a terceira pergunta? O que você tem aqui? Ou por que você está aqui? Ou na atualizada, nova versão atualizada, não? NA, nova, Almeida atualizada. O que prende você a esse lugar? O que você tem aqui? Essa questão é mais profunda. Veja que é uma mais leve. O que te trouxe? Quais são as razões? O que aconteceu lá atrás para você chegar aqui? O que você faz hoje aqui? E agora o que te prende aqui? O que você tem? Essa questão é mais profunda. A primeira questão fala de circunstâncias e o poder que as circunstâncias têm sobre as nossas decisões e até sobre as nossas atitudes. A segunda questão fala sobre o que nós fazemos efetivamente numa terra de micas, qual a nossa posição e como nós nos comportamos e o que nós realizamos. E a segunda pergunta que nós fazemos, porque, cara, a verdade, muitos não fazem nada. Muitos estão passando pela vida na terra de micas sem fazer nada. Não obra nada, não trabalho. Até para congregar é um difícil, até para vir sentar ouvir a palavra é difícil, é tudo muito difícil, é tudo muito complicado, não faz. Aí entra a terceira, que é mais íntima, na minha opinião. O que é que você tem aqui? Ou na nova versão atualizada, o que prende você a esse lugar? Essa pergunta agora é sobre valores. A primeira é sobre circunstâncias que te fizeram decidir. A segunda é o que você faz agora que você decidiu ir para o lado errado. E a terceira é o que te prende nisso. E essa pergunta é sobre valores. Não é mais sobre circunstâncias, não é mais sobre o passado, não é mais nem sobre o presente, o que você faz. Não é mais sobre serviço, agora é sobre caráter, agora é sobre valores. Agora é sobre quem você é. Uma casa de deuses pagãos e você no meio. O que te prende? O que tem dentro de você que faz você aceitar o que você está aceitando? O que tem aí dentro que faz com que você faça concessões? Está ficando claro isso? Um esquema montado por pessoas que não servem a Deus, combina com alguém como você, que foi chamado para servir a Deus integralmente, porque o levita, ele serve integralmente, a porção dele é o Senhor, ele vive para Deus, ele vive atarefado com o reino de Deus, com as coisas de Deus, um esquema montado por quem não ama a Deus, não respeita a palavra, não vive para Cristo, não serve a Cristo, combina com alguém que foi chamado para servir integralmente a Deus, e a resposta é não. E saber disso é libertador. É libertador. Porque é possível que alguém ouvindo essa palavra aqui ou na internet reflita exatamente sobre essas três questões. O que me fez seguir micas? O que me fez abandonar o meu chamado para seguir
os astros da internet, fazedores de deuses estranhos, que contestam a Bíblia, que falam mal de Deus e mal do Evangelho, e que falam mal de homens de Deus, e que só servem para escandalizar. O que me fez seguir esses caras? Esses micas, se me faço entender. E a segunda questão é, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Porque hoje, meu Deus, a pessoa vai lá, cria um canal, cria uma ideia, lança um livro, abraça uma heresia, pronta, empacota, coloca na internet, é palatável, apetece, é gostoso, é legal, é interessante. Aí um monte de levitas, de homens chamados por Deus para viver para o Evangelho, sai e está procurando facilidade, está procurando comodidade, está procurando conforto, vagabundando. E aí acha esse cara e começa a seguir, e começa, não, é assim mesmo, porque hoje em dia, porque a igreja, porque não sei o quê. E desembarca do ministério para ficar sendo sacerdotes de micas. E aí a primeira pergunta, qual foi a circunstância, cara? Eu passei por isso. A sua circunstância é muito boa. Mas a circunstância não pode reprogramar quem você é. O que você faz? Eu faço, cara, eu fico servindo mica. Eu compartilho o que ele fala, eu me envolvo, é isso que eu faço. E o que te prende nisso? Por que você está nessa? Um esquema montado por gente que não ama Deus, não serve a Deus. O esquema é paralelo. Como alguém chamado para servir a Deus de uma forma integral, como você, está nessa, desembarcado do ministério e envolvido com essas caras? Finalizando, é por isso que a tribo de Dan, a tribo desses caras, por quê? Esses 5 espiões, eu não vou ter tempo, esses 5 espiões, eles fazem essas perguntas, o Mica responde. No versículo 5, os espiões falam assim, já que você é sacerdote, consulta Deus aí por nós. A gente está procurando cidade para roubar. A gente está procurando cidade para expulsar os moradores e tomar para nós. Consulta Deus aí, vê se Deus é conosco. Aí o sacerdote, o vagabundo lá, o menino fala, vai, Deus está com vocês. Aí eles vão, espiam, escolhem uma cidade chamada Laís. E acham um povo calmo, tranquilo, pacato, confiado, não sei o que lá, e aí eles vão, só que eles só são em 5, aí eles voltam para Dan, na tribo, e falam assim, achamos uma cidade molezinha, não precisa nem todo mundo. Aí eles vão com 600 homens, entram na cidade, matam as pessoas, destroem, arrombam e tal, pinta o diabo lá dentro da cidade, coloca todo mundo para correr, e tomam a cidade. Aí quando eles tomam a cidade, eles voltam na casa, indo para tomar a cidade, eles voltam na casa, porque passaram na frente da casa do Mica, lembraram do sacerdote, chegaram lá, roubaram o sacerdote. O sacerdote estava lá, deixa eu achar esse texto, 18:14, os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos, sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura, uma imagem de fundição, decidam o que vão fazer. Versículo 17, porém os 5 homens que tinham ido espiar a terra, entraram na casa, apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé, o levita, à entrada do portão, os 600 homens estavam armados com as armas de guerra. E quando eles entraram na casa de Mica, apanharam a imagem, a escultura, a estola, não sei o que lá, o sacerdote perguntou, o que vocês estão fazendo? E eles responderam, fique calado, não diga nada a ninguém, e venha conosco, e seja o nosso conselheiro, o nosso sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote de uma casa de um só homem, ou sacerdote de uma tribo inteira? O menino estava procurando facilidade, não era? O menino olhou e falou, senti de Deus. Isso aí é uma direção. Acho que Deus falou comigo, não, é uma tribo inteira. Aqui é uma casa. Eu acho que Deus está nesse negócio. E o cara falou, então pega todos os deuses aí, vem com a gente, mano, você trabalha pra gente agora. Aí o cara foi.
E aí nos dois últimos versículos, diz assim, ó: os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas, até o dia do cativeiro do povo. Até o dia do cativeiro, cara, é lá na época de Daniel, de Jeremias, até lá. Nós estamos falando de um período, logo que eles entraram na terra, até Davi, não sei o quê, e eles tinham esse Deus pagão. Dan tinha esse Deus pagão. Versículo 31, assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Esteve em Siló. É por isso que a tribo de Dan, que ficou com essa imagem até o fim, e a tribo de Efraim, que fez essa imagem, aparecem na lista de Josué, na terrena, mas não aparece na lista que importa. Abra a Bíblia em Apocalipse 7:4 e a gente finaliza. Diz assim: então ouvi o número dos selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Contem comigo. Da tribo de Judá, 12.000. Quantas tribos foram aí? Uma. Da tribo de Ruben, 12.000. Número 2. Da tribo de Gade, 12.000. Número. Da tribo de Aser, 12.000. Número. Na tribo de Naftali, 12.000. Número. Da tribo de Manassés, 12.000. Número. Da tribo de Simeão. Da tribo de Levi. Da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon. Da tribo de José. Da tribo de Benjamim, 12. Aparece Dan? Não. Aparece Efraim? Não. No lugar de Dan, aparece a tribo de Levi, o original, não o levita que se perdeu. E no lugar de Efraim, aparece José, que é o pai de Efraim. Então, Efraim porque trouxe a idolatria pessoal para Israel, e Dan porque perpetuou essa desgraça. A lista que realmente importa é a lista do final. Mas para ter o nome naquela lista, essas 3 respostas precisam ser dadas aqui. Quem te trouxe? O que é que você faz? E o que é que você tem? Pensa nisso. E seja um crente melhor. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Já fez o ofertório ou ainda não? Não. Meu Deus. Então, desculpem, gente. Eu achei que tinha feito por conta do nosso horário. Mas vamos fazer isso agora. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, nós te louvamos em nome do Filho Jesus. Obrigado pelo privilégio que tu nos dás de ouvir a tua palavra e sermos crentes sempre melhores. Em nome de Jesus, dirija o meu irmão e minha irmã agora, aqui e os que estão assistindo esse culto, para servir, ofertando, investindo no teu reino, um pouco da prosperidade que o Senhor tem feito chegar a nós. Recebe, Senhor, como parte do nosso culto, o investimento que estamos fazendo agora na tua obra, no teu reino.